E o que parece ser apenas a jornada de uma jovem escolhida pelo oceano para salvar sua ilha, acaba se revelando muito maior do que isso. Hoje eu vou contar pra vocês, meus amigos, e explicar a história completa de Moana 1, desde o roubo do coração de Te Fiti até o momento em que Moana finalmente descobre quem é. A história de Moana 1, ela começa com uma senhora contando uma lenda para crianças em uma ilha isolada. No princípio, ela disse que havia apenas o oceano, até que do mar emergiu a ilha-mãe Te Fiti. Quando Te Fiti emergiu, seu coração, uma pequena pedra parecida com jade, começou a espalhar vida pelo oceano, criando assim diversas ilhas que futuramente se tornariam os lares dos primeiros grandes navegadores do mundo no Pacífico. À medida que o tempo foi se passando, algumas pessoas começaram a olhar para o coração de Te Fiti com outros olhos, acreditando que se pudessem tomá-lo, eles teriam o poder da vida. Um dia, o mais audacioso de todas essas pessoas, o Maui, um semideus do vento e do mar, capaz de mudar a sua forma com o poder do seu anzol mágico, cruzou o oceano e roubou o coração de Te Fiti. E quando isso aconteceu, Te Fiti começou a se desfazer, e uma escuridão terrível se espalhou pelo mundo. Depois de roubar o coração, Maui foi confrontado por outro que também buscava o coração, Te-Kā, um demônio de terra e fogo. Os dois então lutaram, Maui foi derrubado do céu e nunca mais visto, ficando assim o seu anzol e o próprio coração de Te Fiti perdidos no mar. Isso tudo, segundo as lendas, aconteceu há cerca de 1000 anos, e desde então a escuridão não parou de avançar, de ilha a ilha, espantando peixes, drenando a vida e tudo que toca. A lenda também fala que um dia, um certo alguém vai encontrar o coração, cruzar o oceano, achar Maui e levá-lo até Te Fiti para devolver o que foi roubado, assim salvando a todos. Na cabana, as crianças que ouvem toda essa história da senhorinha choram de medo, exceto uma jovem, que parecia se encantar com tudo. O nome dela é Moana, filha do chefe dos Motunui. A propósito, o seu pai, o chefe Tui, é quem interrompe a própria mãe na hora. Para ele, essas histórias são exatamente do tipo de coisa que uma futura líder, a Moana, não deveria levar a sério. Depois disso, algo estranho acontece. A pequena Moana vai sozinha até a praia e o oceano reage a ela. A água se abre, se ergue, brinca com a menina como se fosse uma coisa viva. E no meio dessa brincadeira, o mar coloca diante de Moana uma pedra verde com uma espiral. Isso é o coração de Te Fiti. A mesma pedra da lenda oferecida a uma criança que mal sabia andar. Mas antes que Moana conseguisse guardá-la, o seu pai chega e a pega no colo. A pedra cai na areia e o mar a recolhe de novo. Agora, por que o oceano entregou essa pedra a Moana? Por que ela foi escolhida? Antes do coração de Te Fiti ser entregue, antes do mar reagir a Moana viu uma pequena tartaruga marinha tentando chegar à água, mas essa tartaruga estava sendo ameaçada por pássaros. Em vez de pegar uma concha brilhante e bonita que havia visto, Moana escolheu usar uma folha de palmeira para proteger a tartaruga e guiá-la até o mar. O oceano testemunhou tudo isso, essa compaixão da Moana, e foi por isso que ela foi escolhida. Não só pela compaixão, mas por outra coisa também relacionada ao povo de Motunui, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Moana cresceu basicamente ouvindo dois diferentes tipos de ponto de vista. De um lado, o pai dizendo que a vida em Motunui era perfeita, ótima, e que Moana deveria permanecer na ilha e se tornar a próxima líder de seu povo. E do outro lado, nós tínhamos a avó Tala, que sempre incentivou o desejo profundo de Moana de se conectar e explorar o oceano. Por anos, a voz do pai venceu. Moana aprendeu cada tarefa de um chefe, ajudou seu povo, mas um problema maior assolava Motunui. Poucos apodrecendo pretos por dentro. Armadilhas de pescas voltando vazias. E não adiantava mudar de lugar. Os peixes simplesmente sumiam, como se algo o espantassem. Tudo isso estava acontecendo porque a escuridão já havia chegado em Motunui. Diante dessa situação, Moana propõe algo impensável: ir além do Recife, pescar em águas abertas. O pai, obviamente, se irrita com isso, e Moana não entende muito bem e se frustra. Tipo, se não há escolha, se a gente não tá conseguindo pescar aqui, por que não ir além? E Sina, sua mãe, acaba revelando o motivo. Tui, quando ainda era jovem, quis desafiar o mar. Ele cruzou o Recife com seu melhor amigo e o mar castigou ambos. E só Tui voltou. A regra que mais parecia ser uma teimosia do Tui, na verdade, era uma cicatriz. Não é que Tui proibia seu povo de ir para o oceano por tradição, não era isso. Ele proibia porque já havia pagado um preço muito alto ao atravessar os recifes. De toda forma, Moana tenta.
Ela pega um barco pequeno, navega um pouco pelo mar e é derrubada quase na hora. Ela volta machucada, com um barco destruído e pronta para aceitar que seu pai talvez tenha razão. É nesse momento que a avó a encontra. Ela mostra para Moana uma caverna escondida atrás de uma cachoeira, fechada há gerações, e manda a neta entrar e tocar em um tambor. Moana obedece e descobre o grande segredo da ilha. A caverna está cheia de barcos e não são canoas de pesca, e sim embarcações enormes feitas para atravessar o oceano. Quando ela bate o tambor, as tochas acendem e o passado ganha vida. Moana descobre que o povo de Motunui eram navegadores. Eles liam o vento e as estrelas, davam nome a cada ponto do céu, cruzavam o mar aberto, descobrindo ilha atrás de ilha. Quando Moana entende isso, ela sai da caverna gritando. Ela sempre achou que o mar estivesse muito distante de seu povo, mas pelo contrário, ele era a essência dos Motunui. Agora, por que o povo de Motunui parou de navegar? Quando Maui roubou o coração de Tefiti, como eu disse pra vocês anteriormente, a escuridão caiu sobre o mundo. Tekka despertou, monstros passaram a habitar o oceano, e os barcos que antes navegavam ali dos Motunui, eles acabaram não voltando mais. Então, para proteger o povo, os antigos chefes proibiram as navegações e assim elas foram esquecidas com o tempo. Quando Moana foi escolhida pelo mar, ainda criança, ela viu tudo. Ela mesma escondeu o coração de Tefiti e depois entregou a Moana, agora já uma jovem, sabendo que ela era a pessoa que devolveria o coração para seu lugar de origem. E não se tinha o que fazer, já que a escuridão estava na ilha. Moana fica meio que sem entender porque foi escolhida, apesar de que ela sabia que deveria seguir a constelação no formato de anzol, já que essa era a crença dos ancestrais, mas ela não sabia navegar, então como é que ela poderia fazer isso? Devolver o coração. Só que o seu povo são navegadores na sua essência. Então ela decide levar essa questão do barco para o conselho da vila, propondo que todos voltem a navegar para buscar o Maui. O pai não só recusa, como também decide queimar os navios na caverna. E diante daquela pedra verde, o coração de Tefiti, ele diz o que pensa de verdade. Isso não é um coração. É só uma pedra comum. Mas essa discussão entre Moana e seu pai nem chega ao fim, porque chega a notícia de que Tala está morrendo. E no leito, em vez de se despedir, ela dá uma missão a Moana. Que ela siga o anzol no céu, encontre Maui, agarre-o pela orelha, se for necessário, e o obrigue a atravessar o mar. E o mais importante, Tala deixa claro que Moana fale pra Maui: eu sou Moana de Motunui. Você vai embarcar no meu barco, cruzar o oceano e restaurar o coração de Tefiti. Quando Moana hesita em deixar sua avó, Tala responde que não existe lugar aonde a neta possa ir que ela não esteja junto. Então, naquela mesma noite, Moana decide partir em um dos barcos da caverna. E atrás dela, no mar escuro, uma raia gigante e luminosa aparece e desliza sob o casco. Tala tinha dito, em vida, que quando morresse queria voltar na forma de uma raia. E é isso que basicamente acontece. Esse também é um dos outros motivos pelo qual Moana foi escolhida pelo oceano. O povo de Motunui possui uma conexão muito forte com o oceano. E não é só porque eles eram navegadores. Existe aí uma conexão mística. Você vê isso através da própria Tala. Ela volta na forma de uma raia, mas ela não é a única que está viva nesse mundo místico do mar do povo de Motunui. As outras pessoas também. Então o oceano não poderia ter escolhido uma outra pessoa fora de Motunui. Eu acho que por mais que existam outros povos ali, né, nesse mundo, apenas o povo de Motunui tinha essa conexão forte com o oceano. De toda forma, a Moana parte e a viagem já começa mal. Moana não sabe velejar direito e, como isso já não bastasse, ela descobre que acabou levando um galo burro pra caramba no barco. O galo não ajuda em nada e o oceano também. Uma tempestade atinge a embarcação de Moana, que acaba desacordada. Quando ela desperta, está presa em uma pequena ilha. Só que essa ilha não era um lugar qualquer. Era justamente onde Maui estava preso há 1000 anos, desde o dia em que Tekka o derrubou do céu. O Maui que Moana encontra não parece nem um pouco arrependido. Ele é enorme, extremamente convencido e possui diversas tatuagens pelo corpo que se movem, mostrando os grandes feitos da sua vida, e entre essas tatuagens existe um pequeno Maui que funciona quase como se fosse sua consciência. Antes que Moana consiga explicar qualquer coisa, Maui acredita que ela seja apenas mais uma fã. Ele começa a falar sobre tudo que fez pela humanidade, utilizando o seu anzol para trazer ilhas, o sol, até roubou o coração de Tefiti como um presente para os humanos.
Maui acreditava que se entregasse para os humanos o poder da vida, todos iriam agradecê-lo e amá-lo ainda mais. Só que isso que ele fez, na verdade, causou um problema muito grande para a humanidade. A propósito, pessoal, o Maui não foi criado pela Disney. Ele é uma figura muito importante nas tradições de vários povos da Oceania. Muitas histórias falam que ele pescou ilhas no fundo do mar, dominou fogo e até desacelerou o sol. De toda forma, o encontro de Moana entre Maui é um desastre. Maui prende Moana dentro de uma caverna, rouba o barco e tenta fugir sozinho. É o semideus mais safado que eu já vi. Moana consegue escapar e vai atrás dele. Mas sempre que Maui joga a Moana no mar, o oceano a coloca de volta no barco. Depois de tentar várias vezes, Maui percebe que não vai conseguir se livrar da garota. E aí que Moana repete as palavras que Tala a ensinou. Eu sou Moana de Motunui. Você vai embarcar no meu barco, cruzar o oceano e restaurar o coração de Te-Fiti. Maui se recusa, mas não é só por ser teimoso. Ele tem muito medo do coração. Pra Maui, aquela não era uma pedra comum, era uma pedra que trazia azar, maldição. Ela atraía monstros. Afinal, foi depois de roubar esse item que ele perdeu seu anzol, que foi derrubado do céu e ficou preso naquela ilha. E não demora muito pra ele provar o que tá dizendo sobre essa questão de azar, porque logo uma frota de pequenos piratas aparece atrás da pedra. Eles são os Kakamora, criaturas que utilizam cocos como armadura e atravessam o oceano roubando tudo que encontram. Os Kakamora cercam o barco e conseguem pegar o coração por alguns momentos, mas Moana e Maui trabalham juntos para recuperá-lo. Eles escapam por pouco e essa é a primeira vez que os dois conseguem funcionar de fato como uma dupla. Depois disso, Maui decide ajudar, só que com uma condição. Antes de enfrentar TK e devolver o coração, ele precisava recuperar o seu anzol mágico. Sem um anzol, Maui achava que era só um homem forte, então como é que ele iria enfrentar um demônio insano, enfim. Agora, depois que o Maui foi derrotado pelo TK, o seu anzol afundou no mar. E aí? Onde ele foi parar? Nas mãos de Tamatoa, um caranguejo gigante que vive em Lalotai, o reino dos monstros. Lalotai é um mundo escondido no fundo do oceano, habitado por criaturas estranhas e perigosas. Durante essa travessia até o reino dos monstros, Maui meio que ensina um pouco a Moana sobre essa questão de navegação. Meio que a força, né? Porque o oceano nocauteia ele, entre aspas. Para chegar até Lalotai, Moana e Maui sobem uma montanha no meio do mar e saltam por uma abertura que leva diretamente ao reino. É lá que eles encontram Tamatoa. O caranguejo cobre a própria casca com ouro e objetos brilhantes, e entre todos os tesouros que ele colecionou, com o tempo é óbvio que o anzol de Maui estava ali também. O plano de Maui e Moana era simples: chamar a atenção de Tamatoa enquanto Maui recuperava ali o anzol. A primeira parte funciona, mas quando Maui tenta usar a sua arma, ele percebe que não consegue mais controlar as suas transformações. Em vez de virar os animais que deseja, o Maui começa a se transformar de uma maneira descontrolada. Então ele acaba sendo derrotado pelo caranguejo. Durante a luta, Tamatoa provoca Maui falando sobre algo que vai ser explicado mais pra frente. O fato dele ter sido abandonado e passar a vida inteira tentando conquistar a atenção dos humanos. Resumindo toda essa treta aí, a Moana consegue salvar os dois usando uma pedra coberta por algas brilhantes, então ela entrega pro Tamatoa, ele acha que é o coração de Te-Fiti, fica iludido ali, e os dois fogem com o anzol verdadeiro e o coração. Se vocês forem parar pra pensar bem, Tamatoa e Maui são parecidos. Os dois gostam de chamar atenção e escondem suas próprias inseguranças. O Tamatoa usa os tesouros da sua casca, enquanto o Maui utiliza o seu anzol e seus feitos, e é óbvio que a Disney colocou esses dois para se enfrentar aqui nesse momento por um motivo. Vamos discutir mais sobre isso, sobre esse passado do Maui já já. De volta ao barco, o anzol foi recuperado, mas Maui continua sem conseguir utilizá-lo direito. Ele tenta se transformar várias vezes, erra em todas e começa a perder a confiança. Nesse momento, Moana percebe uma tatuagem diferente nas costas dele. Duas pessoas jogando um bebê no mar. Maui não quer falar sobre isso, mas Moana insiste. Ela admite que, do mesmo jeito que o Maui estava ali frustrado, ela também não sabia o que estava fazendo, que não entendia porque foi escolhida, mas ela precisava continuar sua missão. Se ela não fizesse isso, seu povo morreria. Quando Moana mostra que tá com medo também, tem as suas inseguranças, o Maui finalmente conta a verdade. Maui não nasceu semideus. Na verdade, ele era um humano que foi abandonado pelos seus pais. Ou seja, aquela tatuagem que você vê nas costas dele, um casal jogando bebê no mar, que dali é a respeito da própria história do Maui. Depois de ser jogado no mar, os deuses encontraram o Maui, salvaram a sua vida e entregaram o seu anzol mágico. Foi assim que ele recebeu os seus
seus poderes e se tornou tão conhecido. Só que tem uma coisa que não faz muito sentido. O Maui foi abandonado por humanos, mas ele ficou tentando depois chamar a atenção dos humanos. Ele fez isso porque queria ser amado. Tudo que esse semideus fez de trazer ilhas para a superfície, fogo para as pessoas, cocos, tudo isso fez com que a vida dos humanos melhorasse, mas também se tornou o Maui mais amado pelos humanos. Mas nunca parecia ser o suficiente. Então Maui roubou o coração de Tefiti, porque ele acreditava que se entregasse o poder da criação para a humanidade, finalmente ele seria amado por todos. Isso explica o comportamento do personagem, a arrogância, a necessidade de querer aparecer, o medo de perder o seu anzol. O anzol não é uma simples arma do Maui, é a prova de que os deuses enxergaram para ele que ele não é uma criança que foi abandonada pelos pais. Por isso, quando o Maui não consegue utilizar bem o seu anzol, é como se ele tivesse voltado àquele estado de abandono e de fracasso. Na história, Moana fala algo que o Maui precisava ouvir. O anzol pode ser a base dos poderes dele, mas o Maui era muito mais do que aquilo. Não foi os deuses que tornaram o Maui tão conhecido, foi o próprio Maui, os seus feitos. Isso acaba encorajando o semideus, o que o faz voltar a treinar. Ele erra várias vezes, tenta e finalmente recupera o controle das transformações. Em troca, Maui ensina mais a Moana sobre navegação. Ele mostra como observar as estrelas, sentir a corrente do oceano e utilizar as mãos para medir a posição dos astros. Essa forma de navegação é chamada de wayfinding, ou caminho do mar, algo assim, que é uma forma que, em vez de você usar bússolas ou mapas, você usa o melhor. Os navegadores observam o céu, o vento, as ondas e diversos sinais da natureza para entender para onde eles devem seguir. Maui resume tudo isso, essa questão de navegação, dizendo que para saber para onde você vai, primeiro você precisa entender de onde veio. E é engraçado porque isso se conecta totalmente com a Moana. Ela só entendeu o seu caminho depois de saber que seus ancestrais eram navegadores. Guiados pela constelação em forma de anzol, Moana e Maui finalmente chegam até Tefiti. Mas existe um problema. A ilha está cercada por uma barreira de pedras e TK continua no mesmo lugar, protegendo a passagem há 1000 anos. Moana tenta atravessar rapidamente, mesmo com Maui dizendo para ela recuar. TK ataca o barco e Maui utiliza o anzol para proteger os dois. Eles conseguem sobreviver, mas o anzol é danificado. Maui entra em desespero. O anzol foi criado pelos deuses e ele acreditava que não existia nenhuma forma de consertá-lo. Então, se ele enfrentasse TK novamente, era certo que seu anzol seria destruído. Moana até tenta pensar em outro plano, mas Maui decide ir embora. Para ele, sem anzol, não existe Maui. Antes de partir, Maui também meio que deixa Moana insegura. Ela fica completamente sozinha e começa a repetir a frase que Tala a ensinou. Só que agora, aquelas palavras não significavam nada. Então Moana pega o coração e pede pro oceano escolher outra pessoa. Talvez o oceano tenha escolhido errado, não sei. O oceano aceita esse pedido, recolhe a pedra e a deixa no fundo. Quem aparece em seguida é Tala em sua forma de raia. Ela surge ao lado do barco e o espírito da avó se aproxima de Moana. Só que Tala não obriga Moana a continuar. Pelo contrário, ela pede desculpas por Moana ter que carregar esse fardo. Essa que seria uma responsabilidade muito grande. E Tala até fala, se você quiser voltar pra Motunui, eu vou te acompanhar. Pela primeira vez, Moana recebe a oportunidade de desistir. E é justamente isso que faz ela não voltar atrás. Moana fica hesitando. Até aquele momento, ela continuava porque havia sido escolhida pelo oceano, porque Tala acreditava nela e porque ela precisava proteger o seu povo. Agora, Moana queria entender o que ela queria. Então ela lembra tudo que viveu e percebe seu amor pelo oceano, pelo povo, e enxerga melhor que ela descende dos navegadores que cruzavam o mundo. Quando os espíritos de seus antepassados aparecem, navegando ao seu redor, Moana entende quem ela é. Ela mergulha no mar, recupera o coração e decide terminar a missão. O oceano escolheu a Moana no início, mas agora era ela quem escolhia continuar. Na manhã seguinte, Moana retorna sozinha para enfrentar TK. Dessa vez, ela utiliza tudo que aprendeu durante a viagem e tenta atravessar as pequenas ilhas como se fosse um labirinto. TK é um demônio feito de lava e não consegue entrar diretamente na água. Por isso, Moana acreditava que ela poderia utilizar o seu barco para passar pelos espaços estreitos entre as pedras. Esse plano quase funciona, mas TK destrói parte do caminho e derruba a embarcação. Quando Moana parece não ter mais saída, Maui retorna em sua forma de falcão. Ele sabe que o anzol não vai sobreviver, mas mesmo assim decide enfrentar TK para dar tempo que Moana chegue até Tefiti. Durante a luta, o anzol realmente parte e mesmo sem os seus poderes, Maui fica diante de TK e manda Moana continuar. Moana atravessa a barreira e chega
chega ao local onde a ilha-mãe deveria estar, só que Te-Fiti desapareceu. Ela olha ao redor e percebe uma coisa diferente. TK tem uma espiral no seu peito. É exatamente o mesmo símbolo gravado no coração. É aí que Moana entende toda a verdade. TK nunca foi um segundo monstro tentando roubar o coração. Na verdade, TK é Te-Fiti. Quando Maui arrancou o coração da deusa, Te-Fiti não morreu e nem desapareceu. Sem aquilo que representava a sua vida, o seu poder de criação, a ilha se transformou em uma criatura de fogo, raiva e destruição. Moana então ergue o coração e pede para o oceano abrir o caminho. O mar se divide, criando uma passagem entre ela e TK, em uma cena que, meus amigos, eu acho que é top 3 desse filme. Em vez de atacar ou fugir, Moana caminha em direção ao demônio. Ela mostra que sabe que TK é Te-Fiti. TK se acalma, baixa a cabeça, Moana coloca a pedra na espiral e devolve o coração ao seu lugar de origem. A lava começa a esfriar, a camada de pedra se desfaz e Te-Fiti reaparece exatamente como era, uma deusa verde cheia de vida. Maui se aproxima e pede desculpas pelo que fez e ele não tenta inventar nenhuma justificativa. Apenas reconhece que roubou o coração e que causou toda aquela destruição. Te-Fiti perdoa Maui e entrega um novo anzol para ele. Te-Fiti também restaura o barco de Moana e espalha novamente a vida pelo oceano. Depois disso, ela se deita e assume a forma de ilha-mãe. Moana e Maui agora se despedem como iguais. Maui segue pelo oceano enquanto Moana retorna para Motunui. Quando ela chega lá, a ilha já tá se recuperando. Os cocos voltam a crescer, saudáveis, os peixes retornam para o mar e os seus pais recebem a filha na praia. Moana então sobe até o monte dos antigos chefes, só que em vez de colocar mais uma pedra, ela coloca uma concha, a mesma que havia encontrado quando era uma criança. Isso me fez pensar que a Moana só encontrou a concha quando era criança, naquela primeira vez, por conta do mar. Talvez a concha tenha sido colocada pelo mar naquela situação, próxima a Moana, para o oceano testar a Moana, saber se realmente ela era uma pessoa de compaixão, enfim. Acho que foi naquele momento que Moana optou por não escolher a concha e sim ajudar a tartaruga, que ela acabou sendo escolhida a devolver o coração. O mais interessante de toda essa história é que, além de ter salvado o mundo, a Moana também fez seu povo recuperar a sua verdadeira identidade. Eu digo isso porque no final a caverna é aberta, novamente, a caverna onde os Motunui escondiam os barcos, então o povo pega os barcos e começa a navegar, da mesma forma que faziam antigamente. Eu acho Moana um filme muito bom pela cultura que é representada aqui. Essa questão dos navegadores, essa ligação com o mar, que a propósito é muito bem animada, né? Cara, tudo isso e umas outras coisas também me faz achar Moana uma das melhores animações da Disney. Mas essa foi a história do primeiro filme. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga outras histórias sobre Moana aqui pro canal, deixa aí seu comentário, deixa o like também, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Se possível, hype esse vídeo também. Tamo junto e até a próxima.